Olá, tudo bem, gente? Boa noite. Bem-vindos ao início do nosso mês de lives do Lipedema, certo? Então a gente está com uma programação super especial para vocês, na qual a gente vai fazer várias lives falando sobre o lipedema, porque esse mês é o mês de conscientização do lipedema. Tá? Então essa é a nossa primeira de uma série de lives. A programação ela tá toda lá no feed, com lives maravilhosas, lives com paciente, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa doença, que às vezes não é tão falada, às vezes não é tão divulgada, né? Apesar de que nos últimos anos a gente tem ouvido muito falar sobre lipedema, né? Então eu tô só esperando aqui as minhas convidadas chegarem. Eu já vi que a Gabi já entrou, e aí a Rosana também. Vocês já peçam a conexão. Então a gente está faltando apenas a nossa Nutri, mas eu já pedi a conexão da Gabi. Oi, Olá, boa tudo noite. bem? Boa noite. Olá, Oi, Olá, boa boa noite. noite. boa noite. Tudo bem? A Juliana entrou. Deixa eu já também adicionar ela. Perfeito, gente. Então, boa noite. Na verdade, é prazer para a Rosana, que eu não conheço, né? Aqui são amigas da Gabi. Tudo Tudo bem? bom? Prazer. Oi, Ju, tudo bom? Boa noite, meninas. Boa Boa noite, noite, tudo gente. bem? Então, como eu estava dizendo, a gente está dando início, né, às nossas lives, porque nós estamos no mês de conscientização sobre o linfedema. E a Gabi, que vocês já devem conhecer, porque ela já fez live aqui comigo, né? É uma fisioterapeuta sensacional, especialista em problemas vasculares. Ela reuniu um time, tenho que dizer. Eu fiquei aqui só. Ela reuniu todo o time, ela fez todo o trabalho. Ó, eu queria agradecer vocês, meninas, por terem topado. E a Natália por topar tudo, viu, Natália? A Natália, eu acho que se ela estivesse em São Paulo, a gente ia pôr fogo, porque ela topa tudo. E é muito importante a gente poder ter esse momento de orientar, porque a Gil fez um evento e a gente viu que no evento, como as pessoas têm dúvidas sobre tratamento conservador, né? Sobre como esse grupo aqui pode ajudar e contribuir para o tratamento. Então, eu achei muito importante a gente poder novamente orientar as pessoas. Obrigada a Perfeito. todas. Perfeito. Então, eu vou pedir para você, já que você é amiga, para você apresentar suas colegas aqui, para todo mundo que está assistindo, e lembrar que essa live ela vai ficar salva, tá? Então, a gente vai ter 1 hora para a gente conversar aí sobre o tratamento conservador do lipedema, né? A gente vai falar bem rapidinho uma introdução do que é o lipedema, e aí a gente já entra nas questões, nas dúvidas, e como é importante essa abordagem multidisciplinar para que a gente deixe o nosso paciente bem. Então, agora eu vou deixar com as honras, Gabi, para apresentar as nossas convidadas de hoje. Então, eu sou a Gabriela Tosta, fisioterapeuta, né? Já me conhecem, trabalho aí com tratamento conservador. Juliana Amorim, nutricionista, né, Ju? Oi. Ju, a gente já está junto aí há algum tempo, né? Antes da pandemia a gente se conheceu e a Ju trabalha com a alimentação, né? Direcionada para os pacientes, né? A fase nutricional de todos, mas bem direcionada ao lipedema. A Juliana tem lipedema, né? Passou assim rapidamente comigo. E a Rosana, né? Sim, É psicóloga da clínica Lipecare, junto com a Ju, e trabalha também para essas mulheres aí, né? Para essa organização, né? Melhora de autoestima e muito importante, né? Para ajudar a gente no tratamento aí dessas pacientes. uhum, uhum, uhum. Exatamente. E Então, Gil e Rosana, falem um pouquinho aí de vocês, do trabalho que vocês fazem, porque eu acho que o mais importante dessa live, e já está ficando um pouco divulgado, mas nem muito, é esse tratamento multidisciplinar. Todo mundo acha que o lipedema ou é do vascular ou é do cirurgião plástico. Então, todo mundo pensa que é uma coisa que tem que ser abordado cirurgicamente, né? E a gente tem que mudar esse paradigma. E aí entra a importância de vocês. Então, boa noite, primeiramente. Queria que cada uma falasse um pouquinho aí sobre como funciona, sobre como também, eu tenho essa pergunta, como vocês chegaram a pensar no lipedema? A Ju, eu acho que
Gabi já introduziu aí, eu acho que é porque ela tem lipedema, mas como que vocês despertaram para a importância dessa doença aí e quiseram trabalhar com ela? Ó, Uhum. vou começar, porque aí eu já deixo para a Rô, e aí explico um pouco como foi a ligação com a Rô também. Então, boa noite. Primeiro, agradecer o convite da minha amiga Gabi, que é uma parceira da vida, acabamos nos tornando amiga, mas a conheci por causa do lipedema e conheci muitas pessoas, inclusive, por causa do lipedema. Eu falo que através de uma dor minha, acabou me direcionando para um caminho, para um propósito muito bacana. Te agradecer, doutora Natália, não te conhecia, né, não conversamos, mas já acompanhava você pela rede, acompanho alguns profissionais que se interessam por essa questão do trabalhar o tratamento clínico que a gente fala, né? Eu gosto até de tratar como clínico, nem falar tanto conservador, é um tratamento clínico, porque a gente trata uma patologia, né? E toda patologia ela tem que ser tratada clinicamente. Independente se precisa de cirurgia ou de algum outro tratamento, a gente trata ela clinicamente, né? Então, a minha história com o lipedema começa em 2018, quando eu tive o diagnóstico. Tinha 33 anos, a vida inteira buscando a resposta do porquê que eu tinha uma perna que nunca mudava e tinha essa questão de ser nutricionista. Então, atendia as pacientes. Então, imaginem, eu fazia com todo mundo e comigo aquilo não funcionava, né? E essa questão corporal de busca incessante por emagrecer, porque queria emagrecer as pernas e aquilo não acontecia. Acontecia no corpo inteiro e o lipedema ali presente, que eu não sabia o que era. Então, em 2018, quando eu tive o diagnóstico, para mim, é aquela sensação de libertador. Meu Deus, eu sei o nome, eu não sou estranha, não é minha culpa, né? E aí comecei o tratamento conservador em mim, porque até então eu era nutricionista, atendia e não falava-se muito. Em 2018 era uma coisa que pouquíssimo falado, ninguém falava sobre. Eu comecei a estudar para mim, comecei a conversar com alguns profissionais que eu conheci e ninguém me deu muita bola, né? Não, isso não existe, emagrece, suas pernas são assim, enfim. E aí desisti, fiquei tratando para mim e descobri o meu caminho, na verdade. Até que em 2020, de 2019 para 2020, eu estava em grupos como portadora e fiz muitas amizades. Inclusive, tenho amizades até hoje. E uma das amigas, inclusive, foi com quem eu desenvolvo trabalhos e faço encontros aqui. E aí, quando entrei nesses grupos, era um movimento cirúrgico. Era um movimento para cirurgia. E aí, quando eu entrei no grupo, eu entrei achando que era um grupo para ajudar, né? Para a gente se ajudar, para uma outra se ajudar. E aí, como eu tenho a profissão, eu falei, eu ajudo como eu conseguir. Mas aí eu comecei a ver que era uma questão para cirurgia. E aí foi onde eu comecei a me envolver realmente, porque eu não sou contra a cirurgia, ela é parte do tratamento. Mas sem tratamento clínico, não adianta a cirurgia, né? Porque a cirurgia, na verdade, é uma fuga que a gente tem buscando uma perfeição das pernas. Eu quero reduzir a perna, eu quero a perna perfeita, e não é essa a ideia, porque é uma doença, né? Então, ali eu comecei esse movimento, entendeu? De realmente ter um propósito, de levar uma informação que eu acredito, não é a verdade absoluta. E aí conheci muita gente, me conectei. Uma paciente que, na verdade, era minha amiga e acabou se tornando paciente, criou um diário no Instagram. E desse diário eu comecei a atender e estou há 3 anos. 90% do meu atendimento já é direcionado, elas me procuram por saber que sou paciente e elas me procuram. E acabou que formou-se um movimento. E é um movimento muito bacana, muito intenso, porque tem muita informação e muita informação desencontrada que a gente não olha, né, para a questão da saúde. E aí isso é uma coisa que me incomoda muito. Aí nesse andar eu conheci o vascular, o Dr. Rodrigo Kikuchi, que hoje faz parte da clínica comigo, da LP Care. Ele falou, vamos desenvolver alguma coisa? Preciso. Eu acho que tem que ter um lugar, né, para ser tratado. Eu acho que tem que cuidar do estilo de vida, na verdade. Aí conheci a Gabi e
começamos, então, uma amizade. Fiz uma parte do tratamento com ela. Eu até falo para ela, e foi quando eu a conheci, falei, nossa, as pessoas precisam conhecer a Gabi, precisam entender o que é tratar uma doença que acomete o sistema linfático. Ela pode não ser linfática, não ter nenhuma relação. Mas a gordura tá ali, ela interfere naquele retorno, né? E conheci a Gabi, muito maravilhosa, incrível, a gente acabou, né, se tornando amiga. E aí, no caminhar, olha que legal, eu atendi, a Rô foi minha paciente. E ela De foi lipedema minha também. paciente. Tem lipedema também. Foi minha paciente, muito querida, a gente se conectou ali na consulta. E eu achei ela incrível, ela tem uma história incrível, vai contar aqui um pouco. E uma pessoa madura, sabe? Uma pessoa que é esclarecida. E aí a gente, quando teve o projeto da clínica, eu falei, eu sempre acreditei no tratamento multidisciplinar. Eu acho que tem que ter todas as vertentes, né? Acho que é importante ter o vascular, descartar a hipótese venosa, é importante ter a fisioterapia como se deve, da maneira que é. Tem que encarar uma fisioterapia diferente da fisioterapia que a gente vê. O psicológico, que é o mental, que é fundamental para mim. Sem mental não adianta, porque a gente pode fazer o melhor tratamento, né? Se a gente não mudar a nossa cabeça e o pensamento em relação à patologia, nada funciona. E aí, enfim, nasceu a clínica Lipecare, dessa ideia. E aí tenho ali a equipe multi e desenvolvo esses projetos, assim, sabe, Natália? De levar amor para essas mulheres, e, enfim, e para mim é amor, é dor e amor. Então é isso. Que legal. E você, Rô? Agora a gente está também curioso pela sua história também. Então, assim, bom, primeiro, obrigada, né, pelo convite. Obrigada, Ju. Obrigada, Natália, Gabi. É muito bom, né? É muito legal essa rede que forma, e que dá um apoio, assim, muito grande quando a gente vê as mulheres nos eventos, as mulheres nos grupos, o quanto é importante para elas estarem no grupo, estarem ali compartilhando com a dor delas, com o sofrimento que tem, Porque até então você vive meio isolada com isso. Não sabe o que é, não entende. Eu vejo quanta atividade física eu sempre fiz e não entendia por que que eu não tinha a perna musculosa. Não ficava musculosa. E morria de fazer. E a decepção, porque você vai nos profissionais e os profissionais não acreditam, né? Que você cuida, né? Que você segue uma alimentação, que você faz sempre, né? Com nutricionista, sempre com atividade física. E aí não acreditava. Até que a fisioterapeuta, onde eu faço drenagem, em Sorocaba, né? Que eu sou de Sorocaba, ela que estava fazendo especialização dela e ela fez o TCC dela em lipedema. E aí ela começou, com muito cuidado, a falar para algumas pessoas. Ela me falou, você já pensou, você já pesquisou sobre lipedema? Não, nunca ouvi falar sobre lipedema. E aí ela falou, eu acredito que você seja portadora de lipedema. Aí pronto, saí de lá, já pesquisei tudo, né? E foi muito interessante, porque eu ainda tenho, sou portadora, mas não era um grau assim muito alto. E aí eu conversando com a minha irmã, sim, ela tem um grau muito alto, ela também não sabia, né? E aí eu comecei a pesquisar muito e passar isso, e aí também eu encontrei a Ju. Falei, bom, então, já que tem que fazer uma alimentação específica, eu vou fazer. Então, eu encontrei a Ju pela internet, e aí marquei, e gostei muito, e percebi daí a grande diferença que fez. A partir do momento que eu passei a ter uma alimentação adequada, que até então eu fazia acompanhamento com nutricionista, mas não era uma alimentação adequada, uma alimentação pensando em questão de lipedema, pensando em questão de inflamação, era mais pensando em questão de ganhar músculo, mas não ia ganhar mesmo, né? Porque com lipedema você não ganha.
Eu vou ajudar você nisso aí um pouquinho, né, Natália? Nós vamos falar um pouquinho disso aí. Que tem como ganhar, sim. Mas é porque a gente precisa. Sim. Precisa sim. ser Hoje em dia focado, né? E Sim. hoje a gente tem tecnologia, né? Quando eu me formei, há muitos anos atrás, a gente era fisioterapeuta raiz, tem que ser feito com a mão e tal. Hoje a gente tem tecnologias no mercado que vão trazer muitos benefícios. Então a gente tem muita coisa para ganhar músculo, sim, para marcar músculo. E eu estou anotando, que eu acho que agora a gente vai ficando velha, a gente precisa anotar. Algumas falas que eu acho. Olha aqui anotando. Quando a gente fala assim, alimentação, que eu sempre falo isso com a Ju, né? Outro dia eu falei, Ju, posso te encaminhar para um vascular, mas ele tem muito obeso ou você vai tratar só lipedema? E a resposta dela para mim foi o que eu acho que todo mundo aqui quer escutar. Eu trato gente, né? E o lipedema, assim como qualquer outra doença, é uma relação direta com a inflamação. O câncer é uma doença inflamatória. O lipedema é uma doença inflamatória. A cefaleia é uma doença inflamatória. Então, é realmente uma mudança de estilo de vida, não é dieta, né? É mudança de estilo de vida. Então, assim, tudo a gente pode fazer e a gente pode melhorar, sim. Então, quando eu vou para encontros que eu escuto essa questão aí do músculo, isso me deixa um pouco preocupada das pessoas falando, eu já escutei sarcopenia no lipedema. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque dá para ganhar. Dá, sim. As tecnologias estão aí para isso. E tem resultados, eu hoje tenho resultados muito melhores com a tecnologia. Não dá mais para tratar só na mão. Não dá mais para falar que tratamento de lipedema é drenagem linfática manual, tá? Então, né, Gabi, eu tô falando quantos anos eu tenho, né? Não. Mas hoje foi há uns 30, 40 anos atrás. Mas eu te falei isso com a Ju. Falei, Ju, eu falei com a Natália também, quem sabe a gente consegue a importância de falar da menopausa e lipedema. A menopausa no lipedema piora muito e a menopausa piora para qualquer mulher, né? E eu estou hoje passando por isso e buscando formas de trabalhar isso. E eu garanto que temos melhor assim. Mas tem que ter muito foco, mais do que nos 30, né, Natália? Não, eu acho que para mim já tá difícil, imagina. Na menopausa, então, já vou adiantar que é muito pior, gente, é muito pior. Mas aqui, olha, eu tenho algumas perguntas, viu, aqui que recebi. Perfeita. Eu acho que eu vou deixar, então, Gabi perguntar, mas eu até queria, na verdade, só pontuar, né, que como é engraçado, eu morei em Sorocaba, Rô. Eu fiz residência, eu fiz vascular em Sorocaba, eu morei 2 anos. E a parte do lipedema que começou a me interessar foi justamente isso, né? Então, antigamente, o lipedema era uma doença que até nós, como profissionais como vasculares, não tínhamos muito contato, não tínhamos muita experiência. E aí a gente foi... É engraçado como é diferente, mas é parecido a história. Então, a gente vai pegando essas mulheres que já tinham passado em inúmeros profissionais, em vários lugares, e aí falavam assim, olha, eu tenho essa dor na perna, é uma dor desproporcional, né? Então, a perna com aquele acúmulo de gordura que também é desproporcional em relação ao resto do corpo, né? E uma gordura dolorosa. Então, assim, você vai palpar esse paciente, ele queixa, você vai fazer, principalmente se está inflamado. E quando vem para diagnóstico, assim, está muito inflamado. E para você fazer um Doppler, você não consegue fazer, que é justamente um exame que a gente lança a mão para ver a circulação, não consegue fazer a compressão dessa fenda, o paciente não suporta, e não é para ser insuportável esse exame, né? Então isso foi chamando a minha atenção, e aí, lendo sobre lipedema, eu falei assim, olha, você tem lipedema, mas eu não trato. E aí, só para saber, não sei se vocês sabem, eu fiz residência com o Sérgio Belzac, que a Gabi trabalha com ele, por isso que eu conheço a Gabi, mas hoje em dia eu moro no Maranhão, então eu falava assim, olha, mas eu não trato lipedema. Você vai lá para São Paulo e aí tem não sei quem que trata. E o que eu acho muito legal da Gabi me botar em contato com vocês é isso, porque o meu objetivo é que a gente consiga fazer essa rede aqui
no Maranhão e em outros locais também, porque os pacientes precisam. Tudo bem eles irem para uma consulta, hoje em dia a gente tem consulta online, a gente tem toda essa ajuda, mas o paciente precisa ter um apoio local. E ele precisa ter um apoio não só do vascular, ele precisa ter uma físio, precisa ter uma psicóloga, precisa ter uma nutricionista. Tão importante quanto eu. Eu até brinco, falei para a Gabi, que eu sou a menos importante desse tratamento. Eu fico lá, mas das orientações. Não, mas é porque... Mas eu falo para o meu paciente isso, porque às vezes ele quer dar tanta importância para o que é invasivo e ele não entende que o que vai melhorar a vida dele é o tratamento não invasivo. Sim. É isso que vai mudar a vida dele. É o estilo de vida, isso. Sim, mas olha, já amei você, tá? Não Eu é? conhecia. Ela é muito fofa, ela é muito... E Conhecia. pensa no Maranhão, no meio do calor, como é que passa a terapia compressiva? Querida, Coitada da filha. Sofro. Já amei você pela sua fala. Não é? Amei. Ó, eu tenho uma é pergunta isso mesmo. aqui que é para as 4. E é bem direcionada a isso que a Natália falou. Hoje, todo paciente que entrava, eu falei, vai ter de fazer uma pergunta. Porque ninguém manda pergunta pra gente, né? Mas então ele perguntou assim. Esse é um homem, tá? E é mais raro, né? A gente encontra menos em homens, mas encontra. E ele perguntou assim, quando eu vou ter alta deste tratamento, tá? Então, eu quero falar um pouquinho sobre o tratamento conservador e eu gostaria que, enquanto isso, todas vocês pensassem na questão da alta. Porque quando um paciente crônico, de uma doença crônica, né? O que seria uma doença crônica? Uma doença que a gente tem estabilidade, mas não tem cura, fala em alta, né? Então, muito isso eu vou revendo com o paciente, porque a gente fala em melhora de qualidade de vida e em tempo de tratamento. Quando a gente fala em tratamento conservador, a gente fala de uma equipe multidisciplinar, que é o vascular, o nutricionista, o psicólogo, o fisioterapeuta, o educador físico, o nutrólogo. Então, essa equipe toda vai abraçar esse paciente, cada um no seu tempo, né? No seu nível de consulta, vai acompanhar. Então, quando a gente fala em tratamento conservador da fisioterapia, quando tem desordens linfáticas, a gente está falando de tratamento de 6 meses a 1 ano, que é o que tem na literatura de anastomose linfática. Então, esse paciente ele tem que entrar para o tratamento sabendo que o conservador é um caminho mais longo, mas vai trazer resultados. E aí foi o que eu falei para ele. Então, você está comigo há 2 meses, sua perna praticamente regrediu, esse paciente pesa 200 quilos, e ele me fala aqui, final de semana, que eu gosto de perguntar sempre, você está usando as compressões? Não sempre. No churrasco eu não uso. Tá. E a sua perna, como fica? Não é mais o que era. Hoje, a resposta dele, se eu tivesse iniciado esse tratamento antes de ir para Disney, eu não tinha andado lá de cadeira de rodas. É essa a resposta que eu quero. Isso, para mim, é a resposta. Ele está melhor do que antes. Ele, quando ele fica sem compressão, ele não incha, ele não desestabiliza tanto quanto antes. A dor dele já não é mais como era antes. Isso é a resposta. Então, assim, é muito complicada essa questão, porque o paciente ele entra para o tratamento, eu sei que é um tratamento pago, é um tratamento que demanda tempo, compromisso, mas como eu vou ter alta para a minha saúde? Tudo bem, eu vou ficar um período sem fazer fisioterapia, não vou fazer para sempre, mas vai ter momentos que eu vou ter de voltar. E a dieta, né, Ju? Jogo para você agora. E a dieta? Como eu faço alta da dieta? Porque são perguntas que ninguém quer te fazer, mas ele tá ali, ó. Eu quero alta. Mas esse paciente não é um paciente de lipedema, né? Lipedema. Ah, lipedema. Lipedema. Porque isso, ó... Isso é um tema legal, tá? Porque tem Por isso que eu quis jogar, porque é para as 4, né? Isso aí. Porque tem coisas que são muito faladas na internet, mas tem muitas coisas importantíssimas que só quem tá do lado de cá vive, né? Não tem jeito. Você sabe muita coisa, mas quem tá ali atendendo diariamente, as histórias que a gente escuta, são os relatos que são muito além, né? Muito além. Porque tem quem escreve o artigo, né, Natália? Tem quem tá ali do lado da mesa fazendo ele, do dia a dia. Exatamente. E escutando, né? A gente está escutando as vivências, né? Tanto as positivas quanto as negativas, né? Então, é por isso que a gente está aqui e a gente levanta e a gente conversa. Eu falo, Gabi, a gente precisa ser voz, a gente precisa falar, porque não importa. Eu acho que
todo mundo pode falar aquilo que acredita. Sobre essa questão, é uma pergunta muito legal. Nunca ninguém tinha me feito essa pergunta. Não, pergunta e é uma questão de alta eu recebo todo dia. Não, e é uma questão que eu converso muito com elas na primeira consulta. Porque de tudo que a gente falou aqui, tipo, a alimentação, não é porque eu sou nutricionista, mas é a maior confusão e é o maior disparate que eu ouço por aí sobre como é o tratamento. Primeiro que, assim, a alimentação é muito individual. O que é bom para mim não é bom para você, porque, assim, é gosto, é paladar, é emoção, é um monte de coisa envolvido, né? É o que tá junto. churrasco do final de semana, né, Ju? É muito complicado, né? Então, assim, quando eu converso com elas, eu sempre deixo muito claro, porque era uma coisa que acontecia constante. Elas têm mania de migrar. Então, aquela não é boa, aquela não é boa, aquela não é boa, aquela não é boa. Porque eu não perdi peso. Exatamente, eu vejo muito isso. Eu mudei de nutricionista porque eu não emagreci, né? Não, mas não tratou. É incrível. Sim. Não encara como um tratamento. Quando a gente fala de uma doença crônica, quando a gente fala de inflamação, tem que ficar claro que o nosso corpo, ele é uma inflamação constante. Tanto para o bom, quanto para o ruim. Sempre a gente está inflamando e desinflamando, inflamando e desinflamando. Então, quando a gente tem uma inflamação crônica, imagina que a gente já tem um pezinho ali. Que ele está ali e que ele tem que ficar quietinho. Ele não pode ficar oscilando, né? Então, quando a gente tem a doença, a gente cuida para que ela fique em paz, tranquilinha ali, quietinha, certo? Para que isso aconteça, a gente precisa ter estímulo. Então, começa por onde? Pela boca, nutriente. Nosso corpo a base toda que a gente come, que fornece os nutrientes para fazer tudo, né? Hormônio, metabolizar hormônio, para tudo. A gente precisa de nutriente. Então, quando elas entram, eu explico para elas, ó, é assim, que antes eu não falava, Gabi. Antes eu não falava, e elas vinham, passavam, pegava aquela dieta. A dieta inicial do tratamento, ela é uma dieta mais restritiva, porque eu preciso evitar ou excluir determinados grupos alimentares com potencial inflamatório. Isso não quer dizer que ela é intolerante, que ela tem alergia. Não tem a ver com isso. Tem a ver que eu preciso tirar tudo que inflama, que tem um potencial inflamatório. Porque eu já estou inflamada. Então, eu tiro aquele grupo alimentar para eu reduzir essa inflamação, entender como o meu corpo funciona, e aí depois eu faço o quê? A reintrodução. Porque não é para a gente ficar sem nada. A diversidade é a coisa mais importante na alimentação e no nosso corpo. Entendeu? Mas não dá para ficar um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, eu explico isso, porque o início... São fases, né? Então, ela vai ser momentos. Hoje vai tirar... Isso, e o início, ele é mais restritivo. Então, ela pega essa dieta, ela vai embora. Nunca vai dar certo mesmo, porque ela vai embora, ela não deu continuidade àquilo que precisava ter continuado. Então, eu explico para elas, olha, vocês têm que, primeiro, encarar o tratamento nutricional diferente da forma que vocês já encararam a vida inteira, que é buscando uma dieta, ou quero emagrecer 10 quilos, ou quero emagrecer 20 quilos, ou quero fazer uma dieta restritiva, XYZ. E aí eu explico, e eu sou muito clara com elas a respeito disso e falo, para reduzir inflamação, é engraçado, Gabi, não sabia que para vocês era de 6 meses a 1 ano, mas para nós, e quando a gente estuda inflamação, é isso. É no mínimo 6 meses. Eu coloquei você ter uma redução isso é uma coisa que está se tornando tão crônica de pergunta que eu coloquei no contrato que o paciente assina, para ele levar uma cópia e lembrar disso. Porque pergunta tanto, né? Mas porque assim, a gente... eu estou falando de parte fisiológica, né? A gente está falando de fisiologia, exato, né? De resposta fisiológica. É no mínimo. Então, todo mundo da área da saúde que estuda a fisiologia, que estuda a bioquímica, sabe, é no mínimo 6 meses para esse corpo entender essa inflamação. Não é ontem, não é mudando a dieta, não é tirando, no meu caso, né? Tirando o glúten, tirando o leite, tirando a carne, pronto. Você imagina, né, Ju, a pessoa... Vamos falar da pessoa, não só da portadora de lipedema, que tirou tudo isso, tá linda. Aí hoje ela brigou com o marido. O que ela fez? Já era. Né? Exato. Por isso que ia falar até quando, né, o tratamento. E é isso mesmo, até quando? Até você ter consciência de que é uma doença, de que precisa tratar, vai precisar cuidar sempre, e isso vai ter que tornar um hábito. E deixar de ser algo que te angustie.
Eu acho que podia mudar, não é mais dieta, é mudança de estilo de vida. Mas na verdade é Exatamente. mudança de estilo de É vida. Na mudança, dieta, sim, a dieta, sim. a tradução de dieta do latim é mudança de estilo de vida. É que a dieta enraizou tanto, quando você fala dieta, é restrição. Tá ligado? Parece A que é restrição, regime, não vou né? comer. Sofrimento, Regime. sofrimento. Então, essa questão da alta, primeiro, paciente crônico não tem alta nunca. Na verdade, você vai ter momentos. Então, Exatamente. tem momentos que você cuida ali, então você descobriu, então você vai cuidar, você vai entender, você vai estudar sobre essa patologia. Eu acho isso importantíssimo. Eu converso com elas. Conhecimento liberta a gente de muitas coisas, inclusive de profissionais que a gente vai, que a gente não confia, não tem segurança e a gente escolhe outro. A gente não é obrigado ao que ele falar ser regra. Porque quando a gente tem o conhecimento, a gente tem algumas questões que a gente começa a questionar. Então, primeira coisa, o paciente que tem uma doença crônica, ele tem que entender que o tratamento é para a vida. Em determinados momentos vai ter ali frequente, ele vai entender, e depois ele vai fazendo o quê? Uma manutenção de acordo com a vida, porque a vida é como um trem. Tem desvios, tem pedrinhas, e aí às vezes eu me estresso, eu sou mãe, eu tenho filho, tenho marido. Aconteceu alguma coisa, não vai ser prioridade o meu lipedema, vai ser prioridade a minha filha, por exemplo. E aí eu vou deixar um pouco de lado, porque eu tô estressada, eu tô nervosa, e ok, aí depois eu me vejo, meu Deus do céu, tô com dor, tô com problema, vou ter que voltar. Então, eu vou ter que voltar, eu vou ter que me tratar, procurar o profissional de novo e entender esse caminho de volta, né? Então, essa pergunta sua foi incrível. Eu nunca tinha respondido nenhuma vez essa pergunta, porque é dessa maneira que eu acredito, entendeu? Sim, e o que eu vejo também... Não, pode ir. Deixa eu falar. Oi? Pode falar, desculpa, eu te cortei. E isso mesmo, né? Assim, quando a Ju fala, né? Então tem o diagnóstico, vai atrás, vai tratar, mas o que eu percebo que muitas vezes, quando recebe o diagnóstico, vive ali, primeiramente, num primeiro momento, muitas vezes é muito confuso, né? Porque ao mesmo tempo que você diz, então é isso. Por outro lado, vem um sentimento muitas vezes de luto, né? De perdi um sonho. Eu achava que um dia, né, ia para ter as pernas perfeitas, né? Porque é isso, quando você tem dificuldade, quando você tem uma carência em alguma coisa, você vai para a fantasia de algo no extremo, no outro extremo, né? Não é eu quero ter pernas saudáveis, eu quero ter pernas perfeitas. Né? E aí parece que nesse momento, esse sonho, ela vai um tempo digerindo isso para daí ir atrás, conhecer, saber do que se trata, para daí conseguir entrar no tratamento. E aí, você dá alta? E você dá alta? Eu dou alta quando a pessoa aprendeu a lidar. Aquilo não é mais sofrimento. Né, Rô? Exatamente. O que é o perfeito? Hoje eu coloquei na avaliação isso. Qual é seu desejo? Porque o que é o perfeito? É a perna de quem? Né? Cada um tem um biotipo, né? Então, essa questão do perfeito é uma coisa a ser trabalhada mesmo. Isso é uma coisa que eu escuto muito no consultório. Vai mudar? A minha perna vai mudar? Aí eu sempre falo, você quer a verdade? Ou você quer que eu fale para te agradar? Ô, Ju, mas vai mudar. Mas vai mudar. Só que ela não vai ficar aquela perna, talvez, da Gisele Bündchen, que é então, seca, Gabi, mas é que aí, Gabi, é que assim, ó, como você não tem, é difícil te explicar a sensação. Entendeu? É muito difícil, porque o mudar, e aqui eu vou falar comportadora, o mudar que a gente quer não é o mudar da melhora que a gente vai ter. É o mudar do diferente, do que a gente não vai ter nunca. Que nenhum da tratamento... perfeição, do idealizado. Entende, Gabi? Existe a perna idealizada. O problema é quem foi a minha referência. Não é nem a referência, é aquilo que a vida inteira você buscou, que você queria uma perna. Que nem quando a Rô falou de fazer o músculo. A gente vai melhorar com vários tratamentos e tal, mas não vai nunca ter uma hipertrofia muscular, sabe aquele músculo ali, aquela coisa. Não vai, dependendo da pessoa, do grau, né, no caso, porque aí tem pacientes grau 1 que fazem uma hipertrofia bonita, que tem músculos aparentes, né? Aí vai variar muito, mas
Aqui, quando a gente fala com o lado aqui, daqui, de portador, meu, a gente queria Que isso é aquela interessante, idealização, né, Natália? né? A gente Você desse outro idealiza. lado. Quando eu vejo, eu olho e falo, sua perna tá linda! Nossa, como você melhorou! Aí a paciente olha, fica olhando. E fala Não, é seus linda. olhos. Tipo Tá mãe, linda. né? Seus olhos. Mas tá lindo! Mas deixa eu perguntar uma coisa assim, então, já cortando aqui do. Mas vocês fazem fotodocumentação dessa Sim, melhora? Porque eu faço. eu percebo isso não só para o lipedema, como para varizes, para tudo. Porque a gente que olha todo dia, a gente não percebe a melhora. A gente não percebe. A gente tem uma leve sensação, acho que melhorou. E aí, quando a gente olha como era a nossa pele, é mesmo, olha só, melhorou. Eu entendo muito isso que a Ju está falando de o paciente ficar decepcionado, mas mas eu tento trazer para doenças que são comuns. Quando a pessoa me fala assim, eu vou ter alta, eu falo, não. Você já viu uma pessoa com pressão alta ter alta? Assim, não vai mais no cardiologista nunca mais. Sim. Quem tem diabetes não vai no endócrino nunca mais. Aí, assim, me parece que quando você associa com doenças não mais simples, mas mais corriqueiras, muito famosas, e que esse dia a dia, esse acompanhamento já faz parte do conhecimento comum, a pessoa já fica mais assim, eu falo assim, é a mesma coisa, só que a sua doença é na perna, na gordura da perna, mas é a mesma coisa de uma pressão alta, é a mesma coisa de um diabetes. Então, sempre você vai fazer um segmento. E é isso mesmo que a gente falou. Tem períodos de melhora e de piora. Tem períodos que a gente vai se ver menos, que a gente vai se ver a cada 6 meses. Tem períodos que você vai ficar voltando mais. Por quê? Porque é a vida. Porque meu pai faleceu e toda aquela outra parte, né? Foi por água abaixo e eu não estou conseguindo focar na minha alimentação, entendeu? E aí a gente tem esses momentos na vida. E por isso meu lipedema tá pior. E aí a gente vai tentando segurar, tentando catar o balde, como diz, junto com o paciente para ele. Chuta o balde, busca o balde. A vida é um eterno chuta o balde e busca o balde. E é uma coisa interessante, Natália, também, que eu documento com fotos, eu mostro, aí você vê a melhora, eu pontuo, eu desenho, né? Eu mando para o médico que está acompanhando, mas muitas vezes ela não percebe. Mesmo com o documento. O paciente com lipedema, ele tem esse diferencial. Mas aí eu posso fazer uma pergunta para a Rô? Pode. Para a Rô explicar o que é a dismorfia corporal, Rô. Para ela explicar. Porque é isso. A vida inteira eu me olhei gorda. Eu sempre olhei para o espelho e eu me via gorda. Aí depois de tratar, né, de fazer tratamento, de fazer terapia, de cuidar da cabeça, eu hoje me olho e me vejo e falo assim, eu sou magra com a perna grande. Aí tem dia que, meninas, nossa, eu tô me sentindo maravilhosa, eu ponho roupa, ponho shorts, tá tudo certo. Mas tem dia que eu falo, meu Deus do céu, né, não queria. Então, eu observo muito, e eu acho que vocês que tratam, a gente sempre relaciona. As histórias são iguais, elas são pacientes diferentes, são pacientes completamente diferentes, mas em muitos momentos elas são iguais, elas se interligam nas histórias, nesses dizeres. Então, a Rô que tá aqui, eu acho que ela pode explicar um pouco essa relação dessa dismorfia, da gente não se enxergar da maneira que a gente é. Até porque a imagem que a gente vê no espelho não é a imagem ali do espelho, é uma imagem subjetiva, mesmo a gente olhando para o espelho, né? Então, por que da anorexia? A menina tá pele e osso e ela tá se vendo gorda, né? Porque a imagem ela é muito mais subjetiva. Quando olha e diz eu estou gorda, porque não está com aquele corpo que ela idealizou. Percebe? Sim. Então, assim, a perna ainda é perna grossa. Ela idealizou a perna fina. Ela idealizou colocar uma bota e ficar larga a bota. E não fica, né? Enquanto não estiver larga a bota, ela vai se enxergar gorda, porque a imagem é subjetiva. É bem isso.
Bem com a documentação ainda Rô, tem eu essa acho que você questão. não devia dar alta nunca, não. Devia ficar sempre aí acompanhando. Mas, Natália, assim, a pessoa tem alta, mas quando ela tem alta, ela mesma pergunta, mas eu posso voltar se eu precisar? Claro! A porta Entendi, fica aberta, entendeu? entendi. E às vezes a pessoa marca porque quer um dia. Ai, Rô, posso marcar uma sessão então? Pode, ela vem. Às vezes ela vem uma e às vezes ela fala, ah, então eu quero voltar e fazer mais um tempo. O caminho é aberto. Entendi. Não é Mas, porque teve mas alta, ela não geralmente, volta. quanto tempo fica esse paciente? Eu sei que é individual, claro, né? Mas normalmente também é esse período de 6 meses a um Ah, ano? não, Não, não. É mais, porque sempre tem outras questões. sim. De como ele lidou com tudo isso, o que ele idealizou. Aí muitas vezes tem transtorno alimentar, muitas vezes tem um trauma ali de Tem a criança, obesidade eu fui junto também, né? gordinho, é, eu Tem fui gente que gordinho não quando tem, mas criança, tem a passou por obesidade. bullying. Eu acho que Então, muito do que eu me identifico, eu não tenho lipedema, mas que eu me identifico com lipedema, mas por conta da obesidade, porque eu já fui obesa. aham, Então assim, e eu acho essa linha fina e tênue parecida, porque muitos sim, pacientes com lipedema têm Tá muito obesidade associado. também. Então, tem toda aquela carga, tem toda aquela coisa. Quando você falou isso do corpo, é verdade. Então, E até quando... hoje, tem momentos que eu olho no corpo e falo, meu Deus, eu tô enorme, eu tenho um verdadeiro pavor de engordar de novo, entendeu? Eu chego no... Quando eu estava gestante, eu fiz acompanhamento psicólogo e nutricional, e, quer dizer, eu fiz nutricional e endócrino, e elas me caminharam para o psicólogo, porque eu chegava lá e falava assim, meu filho, eu tô engordando, mas você tá gestante. Mas eu não quero engordar. E começava a chorar, e aí eles, não. É o medo, né? Você vê, Natália, é o medo, né? É o Volta, medo. porque você tem que... E a palavra sim, dieta é uma sim. coisa que aterroriza a gente, né? É, Eu e é preciso legal viver em a dieta, pessoa, né? é legal a pessoa se conhecer. Eu acho que o mais importante do papel da Rô é que a Rô ajuda a pessoa a se conhecer. E quando Sim, eu fiz isso, esse acompanhamento psicológico, eu percebi coisas que eu não percebia. Eu percebi que eu acho que a paciente lipedema, que a gente, em muitos momentos, passa a vida toda se odiando e nem sabe disso. Em Se pequenas coisas, auto-sabotando, se se sim, auto-sabotando. auto-sabotando, sim. ou pensando coisas ruins, ou a gente mesmo acha assim, que não vai dar certo e a gente já põe na nossa mente, né? Então, eu falo que, tipo assim, a Sim, gente fica se odiando mesmo, a gente não gosta da sim, gente. Mas eu tenho E duas o dicas, viu, processo da Natália? terapia é Eu, começar a gostar de você. é, Né? Porque teve pacientes que entrou, a gente vai ter live aí com pacientes que eram lindíssimas, que eu olhava e falava, meu Deus do céu. Aí ela falava assim, ai, minha vida é horrível porque minha perna é horrorosa, entendeu? Então, assim, precisa desse apoio, sim, precisa, sim. é Sim, fundamental. muito, muito, até porque assim marca, né? Marca muito a pessoa e aí ela constrói uma autoimagem em cima daquilo que foi passado, né? E aí ela tem um ideal, ela tem algo idealizado, ela tem uma imagem dela idealizada onde ela quer chegar. Só que a imagem idealizada está no nível do ideal. que a Você não sociedade vai impõe, chegar né? no Que nível do é, ideal. existe uma imposição social e existe a Sim, imposição dela. Que sim, esse sim, crivo pessoal, ele é terrível, né? É. É. sim, E às vezes até sim. perceber que mesmo, desculpe, mesmo com o tratamento cirúrgico, não vai chegar. Não. Não vai Ah, Sim, chegar eu e nunca a Ju, a gente naquela perna. conversa muito sobre isso, que as pacientes que passaram pelo tratamento cirúrgico, muitas delas não reconhecem mais aquele corpo. E aí Tem esse começa o problema. transtorno contrário. Eu já não É, estou satisfeita com a minha perna É fina, eu muito quero minha perna doido. grossa. É muito É, doido. eu, Você passa é. anos com a perna, aí ela não se reconhece na perna nova. Aí ela tem um outro problema. Entende? Porque ela não estava uhum, preparada. Quando você falou Porque da por isso obesidade, que eu falo da cirurgia como a cereja do bolo. é, Porque se ela passa por todo esse processo aqui, com todas nós, e ela vai fazer detalhes, ela está construindo essa imagem. Agora, se de cara ela limpa tudo, eu acho que é um choque. É igual uma pessoa que saiu de casa e morreu. É diferente daquele que está doente, né?
Você vai trabalhando, construindo aquilo ali, né? Então é muito complexo, é muito complexo. Sim, por isso no tratamento a gente vai primeiro desmontar um pouco desse ideal, né? Que eu preciso ser linda, assim, eu preciso ter essa perfeição que eu criei na minha cabeça para eu me sentir amada, para eu me sentir querida. Sim, Né? Porque senão eu estou muito aquém. Na verdade, é alinhar a expectativa com o que é possível e com a realidade. Porque aí, quando você entende isso, a frustração ela é menor. Porque a gente já vive se frustrando. Porque a gente vive buscando não ter resposta. Aí a gente descobre, aí a gente fala, nossa, agora eu tenho a resposta pro porquê. Aí agora o que eu vou fazer? Aí entra naquele desespero, quero fazer tudo, comprar tudo, tomar tudo e fazer a cirurgia e tudo. Porque mulher é muito assim, eu falo que mulher somatiza, é um negócio, né? Que a gente vai... comprar tudo, imediatista, eu tenho uma outra quer tudo na mesma hora. Porque a gente pode ficar até só até as 21, não é isso? Então, senão não vai dar tempo. Vamos, pode ir. Então, a conversa tá boa, mas deixa a Gabi fazer Eu queria fazer duas colocações, né? Porque duas coisas que eu acho interessante. Primeiro, a construção da autoestima. Eu tenho uma paciente em consultório que ela tem uma perna grande, bem grande, porque ela fez pós-lipo um linfedema, pós o lipedema, né? Por causa da cirurgia. E ela é linda por dentro e por fora e se vê linda. Então ela se veste, então ela se encontrou. Então a autoestima dela é linda. Então tá tudo bem. Isso é muito legal. E eu tô fazendo uma consultoria de imagem que eu acho que todo mundo deveria fazer, que ela ensina você a entender quem é seu corpo, qual é o formato do seu corpo. E eu acho que todas as mulheres deveriam passar por isso. Depois de você descobrir qual é o seu corpo, quais roupas vão dar certo. Isso é um ponto. E aí, na hora que ela estava ensinando o formato do meu corpo, ela vira e fala assim, você deveria usar calças acima desse osso do pé, sabe que ele aparece aqui, ó? Aí, na hora que ela falou isso, doeu meu coração. E as minhas pacientes com lipedema, como vão usar isso aí, se o osso do pé não aparece? É uma coisa que eu falei, a gente precisa construir. Claro que depois do tratamento, as minhas pacientes hoje falam, Gabriel, meu osso do pé apareceu. Todo dia eu escuto isso. Mas isso não é para todas. E o osso do pé, quando não aparece, como vão fazer? Como a gente pode fazer? Então, isso é uma coisa para a gente, né, pensar. E é libertador, gente. Tem que fazer, viu? Tem que fazer. Então, vamos lá para outra pergunta. Ó. Vão ser como, né, fizeram a pergunta para a físio, eu tenho pergunta direcionada para a físio, mas eu acho que vocês vão me ajudar, e a Natália principalmente nessa. Pressoterapia. Eu trabalho muito com presso, eu sou defensora, né? Ótimos trabalhos de presso vão sair e eu vou conseguir realmente mostrar o que a doutora Cleusa sempre quis e falou. Pressoterapia funciona, né? Porque os trabalhos hoje são ruins, são antigos, mas teremos bons trabalhos. E aí, pressoterapia, eu posso comprar a máquina e usar na minha casa? Eu escuto isso todo dia. Elas querem se dar alta e comprar a máquina. Posso? Quer começar, Natália? Eu falo. Olha, eu vou te falar que a pressoterapia, como eu falei, assim, até brinquei que... Não brinquei, não. Na verdade, é um dos meus projetos ter na minha nova clínica uma físio que vai aí para treinar com Gabi. Ela já tá. Gabi vai ensinar. Nem me fala que eu tô na fila da minha físio para treinar com a Gabi também. Não, pois pronto. Não, Gabi já vai montar o curso dela. Espera, porque ela tem que treinar esse povo, porque como eu falei, a gente precisa. Então, eu vou te ser sincera, que o povo aqui não sabe muito. Eu já mandei para várias clínicas de fisioterapia, de reabilitação. E o que eu vejo é uma terapia morfolinfocinética bem drenagem e não utilizam pouco. Eles gostam mais às vezes para linfedema, mas a gente tem esse problema aqui, então a gente precisa treinar o povo. Então, os meus pacientes, eles ficam meio que sem donos. Então, assim, na verdade, eu acabo manejando o lipedema porque só tem eu para manejar. Então, eu vou lá e falo assim, olha, eu não vou te dar uma receita de dieta, mas pensa só, é uma consulta assim, quase tudo junto, né? Nós vamos montar fazer uma equipe online para ajudar a Natália até o treinar a filha. Aí eu faço assim, ter uma nutri lá para ela. Pensa quais são os alimentos inflamatórios. Aí começa a falar, carne, não sei o quê. Tudo quanto mais processado for, é mais inflamatório. E aí
Aí eu falo isso, mas eu não faço um plano alimentar. Eu falo para ela, não vou te passar um plano alimentar. E aí eu faço um encaminhamento fisioterapêutico explicando o que é a doença. É uma doença inflamatória. Tá sofrendo aí, tá? Tô Então, sofrendo. essa questão da fisio que eu falo sempre, eu venho aqui falar, não compre compressor pneumático. Compressor pneumático não foi feito para ser usado em casa. Se entrar no Alibaba, vai ver vários americanos que compraram e estão lá para A gente vender. nem Porque faz sabe se iatrogenia. faz mesmo, né? Faz A compressão iatrogenia. certa. Exatamente. Não adianta... Meia. O paciente vem aqui, quer que eu treine ele para usar, mas não adianta, tem que ter esvaziamento linfonodal, tem que ter anastomose, tem que ter enfaixamento. Gente, não é só colocar o compressor. Desiste dessa ideia. O profissional estudou para conduzir. Isso é iatrogenia. Para os pacientes de lipedema, o que ele pode ter? Plataforma vibratória. E fazer os exercícios corretamente. Os exercícios, todos os exercícios, mas principalmente os de retorno venoso, se trabalham bomba de retorno venoso. Então, existem esses exercícios específicos para fazer na plataforma. E dá para fazer e dá para melhorar. Com o uso de compressão associada, tá? Então, assim, em casa tem coisas que dá para fazer, mas não é para o paciente montar clínica. Tem paciente que monta clínica em casa. Como assim, gente? Sai comprando tudo que manda ele comprar. Aí você tem dispositivo de velcro, você tem material de enfaixamento, você tem compressor pneumático. É uma clínica, para com isso. Até o laser, assim. Compra Ilib, compra tudo. Ilib, gente, como assim? Como assim? Aí o paciente é trombofílico, ou o paciente usa anticoagulante e está usando Ilib, porque ele não estudou fisiologia. E mais, onde que é a artéria radial? Ele não estudou isso, está colocando Ilib em qualquer lugar. Para! Não é assim. É complicado isso. E a gente vê isso, e puxando também até... eu fui para um congresso recente e a gente viu um protocolo que eles estão fazendo lá na Europa eles chamam Science Pracon, que é de exercícios na água, e já tem estudos, publicações mostrando que realmente reduz o volume da perna, melhora a circulação venosa, melhora a circulação linfática, e acredito que não tem um específico para lipedema ainda, mas que deva melhorar o lipedema também. Então, os exercícios, eles estão tentando implementar a água vai formar uma corrente como se tivesse uma meia de compressão na perna. Isso. É maravilhoso. E são exercícios que, esses sim, porque são exercícios simples, a gente fez o protocolo lá, e que eles vão ter um tempo, como você falou, um tempo de acompanhamento com o profissional, e às vezes numa recidiva pode voltar, mas ele pode fazer os exercícios em casa. Mas são exercícios relativamente simples. E ele pode fazer na água e no solo, né, Natália, também. Então, eu não tenho uma piscina, eu faço no solo, mas aí eu vou para a piscina, faço na água e vice-versa. Porque o solo também é importante. A calistenia é importante para a perda de peso, para o ganho de equilíbrio, né, para a estabilidade muscular. E aí agora a gente vai entrar na outra pergunta. Temos pouco tempo, não sei se vai cair. Não, vai, acho que vai. Acho que não vai cair, ela não cai, não. Ela fica mais um tempo ainda. Fica mais um tempo. Frouxidão ligamentar, que é o assunto do momento, né? Quais exercícios eu, tendo frouxidão ligamentar, eu posso fazer? Não tem exclusão de exercício para o paciente com frouxidão ligamentar. A gente tem estabilidade da articulação que tem frouxidão. Ou se são várias articulações. Então, ele vai aprender realmente a fazer o exercício de forma que ele não lese. A frouxidão ligamentar, ela é preocupante para a gestante, porque além da frouxidão, ela vai ter a frouxidão fisiológica da gestação. Então, a paciente com lipedema, gestante com frouxidão ligamentar, a gente tem que ter mais cuidado. Mas a frouxidão ligamentar, ela pode causar lesão até mesmo dentro da água. Então, a gente tem que ter o cuidado de estabilizar a região com frouxidão ligamentar, ok? Que era eu tenho umas perguntas antes de acabar para todos vocês. Na verdade, coisas que eu vejo e que eu acho super legal desse tratamento multidisciplinar. Eu queria que a Gabi falasse um pouquinho da parte, justamente, falou aqui da plataforma vibratória, da compressão intermitente, da importância, mas também da compressão diária, né, que é a minha maior dificuldade. E ela até fez uns vídeos que eu repostei, que foi o maior sucesso. E aí eu queria que você falasse rapidinho, um pouquinho também de novo, que não só
existe as compressões das meias, mas que a gente pode fazer uma compressão individualizada. A Gabi ajudou no desenvolvimento de uma legging que, justamente para quem tem lipedema, é melhor, é mais confortável. E aí eu queria que a Gabi falasse disso. Da Ju, eu tenho uma pergunta disso, dessa parte... dessa introdução alimentar inicial, né? A gente sabe que essas dietas anti-inflamatórias, né, e que cortam esses alimentos são benéficas. Você, como você falou, quanto tempo você reintroduz, né? Então, o que eu acabo orientando meus pacientes? Escolhe 2 dias para comer carne vermelha. Então, não sei se você tira, mas eu vou tirando assim as coisas e é difícil no lipedema a gente identificar, porque às vezes o fator inflamatório é um alimento, nem é as outras coisas. Aí você volta às outras coisas e era, sei lá, entendeu? Era a castanha, um negócio às vezes que não é nada a ver. Agora você imagina o tanto que eu sofro tentando identificar isso sendo vascular, mas enfim. Quanto tempo que é essa restrição? E no caso desse alimento aí, esse a gente exclui mesmo, Ju. Você acha que dietas, no caso, vegetarianas, veganas, você tem associado nesses pacientes uma melhora maior? Porque recentemente a gente vai conversar com a Paula, aí na terça-feira a Gabi vai conversar com a Paula, que é minha paciente lipedema, que ela é lindíssima, maravilhosa, e agora ela está numa transição para o vegetarianismo. E impressionante a perna dela. Impressionante. Não, a sua Outra dela, perna. Natália, E eu já tinha tentado de tudo nessa vida, gente. Já tinha tentado de tudo. Não, olha, eu fiz uma dieta vegetariana, vegana, na verdade. Como muda a inflamação? Meu Deus, e eu amo carne. É um processo isso. Porque muda muito. Mas aí eu vou jogar para vocês uma pergunta. Por causa da menopausa, reduz Do dor. que vocês aumentam articular. o consumo quando vocês entram numa dieta vegetariana? Outros tipos de proteína, né? Tem que fazer outros tipos de proteína, né? Você inclui muita fruta, muita folha, sim. muita leguminosa. Suco verde. Muito verde. Então, assim... Na verdade, a minha pergunta é isso, assim, você faz essa restrição de proteína vermelha por quanto tempo? Quando você reintroduz? E qual é a importância mesmo disso, dessa restrição? Desculpe, se é para a vida, se realmente não pode mais tomar. E se você identifica aquele alimento que piorou muito o lipedema, se você exclui para sempre da alimentação do paciente, tipo bebida, já era. Bebida é terrível, gente. Vou falar também da bebida. Difícil, bem rapidinho. Tem que ser. E para a Rô, eu tenho uma pergunta justamente isso. No início desses pacientes que estão, né, nessa tormenta, assim, nesse turbilhão de emoções, descobri que não sabia o que eu tinha, aí tem aquela história, estou aliviada que finalmente sei o que eu tenho, não sou doida, porque muitas pessoas são taxadas até como doidas. Você tá doida, não tem nada na tua perna, por que você tem tanta dor na perna? Você não tem nada. O lipedema mais leve que eu peguei, que foi o estágio mais inicial, é de uma menina, como vocês falaram, os estágios iniciais conseguem ter hipertrofia. E ela tem muito pouco, muito pouco. Você sabe por que eu identifiquei? Porque ela é meio paniquete já, e muito linda. E ela tinha uma insuficiência de safena, tratei as insuficiências de safena. E até hoje, ela é médica, ela trabalha de meia, porque senão ela não aguenta de dor na perna. Não aguenta de dor na perna. Então, a compressão ajudou muito ela. E hoje, sabendo que ela tem o estágio inicial de lipedema, ela melhorou bastante. Mas foi justamente essa dor. E eu acho que isso é o que puxa para mim, uma coisa desproporcional. Desproporcional com o fisiológico, quando a gente olha, né? Então, foi isso que acabou dando a dica para essa paciente. E aí, como que você aborda esse paciente? Ele tem que ficar mais vezes indo com você? Como que é esse processo inicial de acolhimento desse paciente com lipedema? Acho que até é o mais difícil. Mas vamos lá. Então, Gabi, vou dar uns 5, 10 minutos estourando para cada uma de vocês. Tá. A questão da compressão é uma questão complicada mesmo. Principalmente aí, Natália, no calor, né? Mas as leggings de compressão, elas vão atender, porque o que eu faço com a paciente aqui vamos usar a compressão mais rígida para malhar,
e vamos usar as compressões mais delicadas para trabalhar. E para viajar, ela vai escolher uma 3/4 que a interessa, uma esportiva, uma meia 3/4 que não garroteie. Então, é bem essa questão. Rigidez para malhar, que aí o ar-condicionado está lá, eu estou malhando, estou suando, depois eu vou arrancar aquilo, vou colocar uma compressão um pouco mais suave e vou tocar. Para as que têm um grau maior, porque também vai de grau. Quando eu tenho uma perna muito robusta, eu vou precisar estar com compressão rígida durante um período maior até a regressão. Essa semana eu tive de uma idosa em menopausa 6% de perda de gordura. 6%. É muita coisa. Ainda brinquei com ela que ela teve uma infecção alimentar por de cogumelo. Falei, minha filha, coma cogumelo. Continue em infecção mais um mesinho, porque você vai perder tudo. Ela perdeu muito, gente. Então, assim, é isso. Agora, também, a gente tem opções de bermudas de compressão, Natália. Eu estou desenvolvendo uma bermuda de compressão que tenha nessa região de culote, que é onde está aparecendo muito, uma tela que consiga estabilizar essa região e a gente deixa a paciente de bermuda. Se ela nunca inchou panturrilha, nunca inchou perna, eu não descompenso o linfático. Então, eu faço rigidez nessa região de coxa e culote e glúteo e libero a parte de baixo. Então, ela pode estar de bermuda usando vestido, ela pode estar de bermuda usando uma calça corsário, e aí dá para ela tocar a vida, tá? E lembrando que a Gabi atende online, viu? Então, mas essa não é só ir lá na loja e comprar a calça dela. Ela precisa de um acompanhamento do físio, até porque ele vai fazer a mudança, né? Porque começa com uma, às vezes tem que apertar, às vezes vai mudando a compressão. Então, é um tratamento. Então, não é assim, que legal. Natália e as meninas falaram agora que tem uma calça de lipedema. Vou comprar uma bota pneumática, a calça, entendeu? Plataforma, vou virar vegetariana. O que vamos terminar aqui no negócio? Vamos então, não é isso. Precisa do segmento, né? Verdade, Gabi. Então, e agora a Ju, aí sobre essa restrição desses alimentos inflamatórios, como que você faz? Faz restrição de proteína? Porque Complexo, pelo menos eu tenho percebido. Responder em 5 minutos, vou tentar. Bom, como eu tinha falado, sim, existe então essa restrição dos grupos principais, né? Então, os principais alimentos que entram, no caso, o glúten, leite e derivados, a carne vermelha, que engloba a carne de porco, tá? Não, aqui é remoso, não pode mesmo, ele já não gosta. Açúcar. E eu incluo sempre álcool, tá? E a questão da carne é uma questão muito interessante. O que acontece? Qual que é o maior problema da carne? Como o pão. Nós, brasileiros, a nossa cultura é uma cultura de eu como pão de manhã, pão no café da tarde, pão no jantar, porque não vou jantar e eu vou fazer um lanchinho prático e vou comer o pão. Então, você vê, pão, pão, pão. A carne é aquilo do brasileiro. Preciso ter mistura e a mistura é carne. Então, tem que ser carne no almoço, carne no jantar, carne, né? Então, o que acontece? Todo mundo fala, nossa, mas o paciente não come proteína. E quando você vai ver, a gente tem um alto nível de consumo de proteína. Dietas riquíssimas, hiperproteicas, à base de carne. E aí, quando a gente vai trazer para o lado do que eu estudo muito hoje, que é o intestino, que é onde tudo acontece, a maior causa de desbiose são dietas ricas, hiperproteicas. E quando a gente fala de dieta, qual que é o negócio? Vamos reduzir carboidrato e vamos focar na proteína. Mas venderam isso pra gente, né, Ju? A vida inteira eu fiz dieta de proteína, né, Natália? Eu também. A vida inteira! Fiz venderam. Então, olha o Ducan falou a dieta da princesa, vamos comer carne, então, galera. Só que é aquilo, né? Uma hora a fatura chega. Então, quando o nosso corpo tá jovem, a gente aguenta. Vambora, faz a dieta, restrição e tá tudo certo. Só que a longo prazo, a gente vê muitos danos à saúde. No metabolismo, principalmente nessa mulher que chega na menopausa. Sim. Entendeu? Ela não tem nutriente. E da mulher que associada teve câncer. Você vai se culpar a vida inteira de ter comido carne o dia inteiro, gente. É complicado. Então, assim, o
problema não é a carne, o problema não é o glúten, o problema é a forma que a gente se alimenta. Entendeu? Então, assim, né, falando fisiologicamente, sim, a carne tem um potencial inflamatório. Por quê? Tem muita gordura saturada. Gordura saturada faz o quê? Ateroma, né? Faz placa. Então, assim, gera inflamação, né? Faz estoque de gordura. Então, o maior problema é esse. A gente tem um alto nível de gordura saturada. Então, precisa sim, eu peço para que haja que a gente reduza. Eu comecei com 3 vezes na semana. Hoje, a minha restrição foi para 2 vezes na semana, tá? Na refeição. Então, eu explico. Não é almoço e jantar, é uma refeição. Então, escolha. Tipo, deixa na semana uma para vermelha, né? Para carne vermelha. E aí, deixa ela pro fim de semana pro churrasquinho que vai ter ali no fim de semana. E aí, a gente faz, então, essa moderação incluindo o quê? Carne branca, então peixe, frango, incluindo ovo, incluindo outras fontes proteicas, que nem quando a gente vai pro lado vegetariano. Feijão azuki. Não sei se vocês já ouviram falar, mas feijão azuki, ele tem basicamente a mesma quantidade que um bife em proteína. Entende? Então a gente come o quê? Carne bem, cara. A gente come o quê? Picanha, né? Não, a gente sempre fica no quê? No arroz, no feijão tradicional. A gente não tem uma variedade. Então, assim, quando você perguntou da quantidade de tempo que a gente faz essa restrição, o que a gente observa e estudos e tudo é de pelo menos 3 meses, né? Tanto é que quando eu tenho pacientes que têm um perfil muito inflamatório, que a gente reduz todos os potenciais e mesmo assim a gente não tem uma mudança, eu solicito o exame, né? Tem um exame de sensibilidade alimentar que a gente testa os alimentos. Existem muitos no mercado, mas já vou falar aqui, gente. Procure um profissional capacitado que saiba prescrever e principalmente o que fazer com ele, né? Porque tem todo um manejo, porque senão o paciente fica maluco, porque ele pega aquele monte de alimento que ele ama, que tem conforto emocional, e ele fala, meu Deus, pronto, agora minha vida acabou. Porque como? Eu gastei uma grana para fazer o exame, eu vou ter que tirar tudo da minha vida, né? Então tem o momento certo, a hora certa para esse exame ser feito. E aí, assim, 3 meses. Então, eu sempre inicio o tratamento, aí eu tenho retorno, né, da minha consulta. E aí eu falo, então, por volta de 3 meses, a gente tenta fazer essa restrição mais apertada, sabe? Um pouco mais, evitando o máximo que conseguir. E aí, depois, a gente vai fazendo a reintrodução dos alimentos que tiveram algum desconforto ou que a gente percebeu que eleva a inflamação. E a carne é uma coisa que a gente tem que entender que a proteína precisa ser controlada. E que o mundo, quando os estudos a gente estuda e vê, já tem dietas flexitárias, que as pessoas são vegetarianas da semana e que no fim de semana elas comem a carne. Porque a gente tem um benefício muito grande. Flexitária. Eu acho que eu sou isso agora, então. A gente tem um benefício quando a gente fala de saúde, tá? Não tô nem falando em relação ao lipedema. Tô falando de vida, de envelhecimento. A gente tem um benefício além do mundo, né? Da questão do mundo. A gente tem um benefício a longo prazo incrível no envelhecimento. Incrível. Que legal. Tá? Então, eu tenho estudado muito isso. Estudo, né, com o Pacileu, bioquímica. Tenho estudado muito isso. E a não restrição ao carboidrato. Perder o medo de comer carboidrato. Quando falo carboidrato, não é o carboidrato refinado, industrializado. É o carboidrato complexo. A gente não absorve isso em forma de açúcar, gente. Não é absorvido em forma de açúcar. Né, Ju? Hã? O tipo batata carbofóbico. A gente ficou carbofóbico. Não, a batata doce, os alimentos integrais, as raízes, pode ser até a batata normal, entende? O arroz. Não é isso que vai fazer você engordar. O que engorda, gente, é industrializado, é o beliscar, é a gente comer coisas além da comida de verdade. Não é a comida de verdade quando você vai olhar no contexto dessa vida dessa pessoa. Então, fazer um bom diário alimentar para você identificar os alimentos. Às vezes não é esses grupos que eu falei, às vezes é um brócolis, às vezes é uma cebola, que você vai ter desconforto, que você vai ter dor de cabeça, que você vai ter uma série de questões envolvidas. Então, você vê, né? É muito profundo, né? Não é raso, é muito profundo. Então, o glúten é a mesma coisa, mas assim,
eu brinco que eu queria muito, eu tento também essa questão da flexitária, porque a carne vermelha, ela tem essa questão, principalmente no intestino, sabe? Da desbiose desse pessoal que tá super... e aí tá em alta, vou tomar whey. Então eu vou suplementar proteína, e aí toma aquelas doses absurdas de proteína quando a gente só tolera 14 gramas. A gente não vai metabolizar mais que 14 gramas, a não ser um atleta, né? Quando a gente fala de atleta, ele metaboliza até 25 gramas. Mas atleta não é praticante. E o iogurte é 25, né, Ju? Então usa o suplemento e ainda toma iogurte. Né? Então, e aí você vai. Aí o que acontece? Isso faz a gente ter uma desbiose, entende? Então, excesso Tanta proteína, né? Tanta proteína. É muita proteína ali. É. Então, é mais ou menos isso, Nath. A Laura estava comentando aqui que eu tô vendo que ela é exemplar aqui. A Laura é uma paciente minha, querida, maravilhosa. Como a gente vai ter, né, uma live que você colocou aí de uma paciente sua maravilhosa. Então, essa é minha maravilhosa. Ela é atriz e ela tem história, assim, de trabalho, entendeu? Porque o dela é bem pontual ali na panturrilha, sabe? Aquela panturrilha. Ah, que legal. Não, mas ela tá sabendo tudo. Eu também diminuí a carne e comecei a estudar por isso, mas mais por conta de uma sensação de desconforto, porque eu fiz bypass depois do bypass. Então, a carne bate muito pesado. Então, hoje em dia, se eu como é uma vez por semana. E, assim, por sorte, a minha madrinha é vegetariana, né? Vegetariana, assim, do tempo que ninguém falava de vegetarianismo. Então, você aprende quando você convive que a comida vegetariana ou vegana, ela é gostosa, né? A gente acaba, quem não convive ou não tem oportunidade, acha que não, né? Tem todos uns certos preconceitos e é uma comida deliciosa. Então, até eu brinco assim pra ela, falo assim, se eu não gostasse tanto de carne, pelo menos uma vez por enquanto, dava pra ser vegetariana tranquilo, mas eu gostei dessa parte de que você pode comer no final de semana e já ajuda no envelhecimento. Muito, muito legal mesmo. Mas a sua questão em si, pelo bypass, é porque como perde uma parte da absorção intestinal, aí você não tolera. O paciente às vezes adora ou às vezes perde o gosto, não quer comer mais. Não, a coisa mais tipo churrasco, vamos comer uma carne. Meu marido vamos fazer uma carne. Fazer uma carne. À noite eu só quero comer isso, um brócolis, faz um brócolis queimadinho na frigideira, maravilhoso. É só isso que eu quero. Ele fala, nossa, mas fica a mesma coisa, salada, legume e pronto. Não, de noite só mas só e a quero outra isso. dica? Evitar a noite. Evitar a noite. Come no almoço, porque você vai ter um período maior para fazer essa digestão. E se comer à noite, procura comer ela carne moída, carne desfiada, que ela já tá mais degradada, entendeu? Na verdade, eu praticamente hoje em dia só tolero essa, assim, aquelas carnes lindas que você olha para mim, eu olho por conta disso, do desconforto, hoje em dia já não me parece tão apetitosa, né? Mas não é para todo mundo, tem gente que sofre muito de não ter a carne. O meu processo é a bebida, que é assim, não porque eu gosto de... E a bebida, Ju? Fala da bebida aí. E a bebida? A bebida? Não, ela falou que corta. Ela falou que corta. Então, a bebida primeiro. Aí eu vou dar uma opinião minha. Você já falou que ninguém deveria beber mais. Você já falou isso pra mim. Continua. Não brincando. Porque eu, como profissional da verdade, saúde, gente, porque é muito ruim. Não, mas na hora que eu falo, eu gravei hoje, inclusive, um videozinho falando sobre isso, porque o que a gente acontece? A modernidade para nós, mulheres, principalmente mulheres que trabalham, que têm independência, que buscam, que trabalham igual homem mesmo, a gente tem aquela questão igual social. Ai, eu preciso relaxar. Tive uma semana estressante, tô cansada. E aí tudo é motivo para beber. Pode ser um vinho, o que for. Só que o álcool é uma molécula inflamatória demais. O nosso corpo não foi feito para metabolizar álcool. E o nosso fígado, que é o órgão que faz o nosso detox, não aguenta. E a mulher... Mas é tudo. A mulher... Esse gatilho, porque muitas vezes a gente come um chocolatinho porque eu tô estressada. A gente bebe a tacinha de vinho. Porque... Mas aí o álcool acabou se tornando um hábito muito recorrente em mulheres. Então você vê mulheres que tomam quase todo dia uma taça de vinho, gente. E assim, beber todo dia, as pessoas falam de alcoolismo. Beber todo dia, você tem um hábito todo dia.
Entendeu? Então, assim, quando a gente fala para a saúde, eu não prescrevo, jamais da minha boca vai sair, olha, você vai tomar, pode tomar, tá tudo certo. Não, tá? Tem várias formas da gente consumir, que nem o vinho. Ai, resveratrol. Meu, tâmara, 3 tâmaras por dia, você tem uma quantidade absurda. Vai ficar a dica, tá? Então, O bioorgânico. O bioorgânico, bioorgânico, o não adianta, né? biodinâmico. Não adianta a dieta. Eu já percebi isso, porque eu já fiz dieta restritiva para tentar ganhar massa muscular, para tentar melhorar. E não tem a ver com beber todo dia. Se você bebe uma taça no final de semana, acabou. Acabou todo o seu esforço Edema, né? na academia, na dieta. Acabou. Umas 2 tacinhas no fim de semana, já era. O álcool, para mim, é terrível. É um verdadeiro vilão, né? E eu acho que o paciente tem que se, principalmente no lipedema, né? Porque ele não vai ver resultado. Aí ele vai pensar que a dieta é que não faz resultados. Na verdade. Mas o álcool traz edema, o álcool desidrata, né? Então, eu não recomendo. É uma das coisas que eu converso muito com as pacientes, porque elas falam, não tira, é o único prazer, eu tomo com meu marido, eu isso, eu aquilo, e eu falo, gente, eu não recomendo, mas é no seu tempo, vocês vão entender, né? E o que mais eu escuto de vários pacientes, eu não quero mais, eu não vou tomar, eu não vou fazer, porque realmente é complicado. E para nós, mulheres na menopausa, não deveria tomar de forma alguma. Ju, e se é o único prazer, vai ter que descobrir outras formas de prazer. Tem alguma coisa aí que não tá legal, né? Meu único prazer é o vinho, é a cerveja. Eu falo assim, que... Vou falar no meu caso. Eu não vejo como um único prazer, mas é prazeroso. E eu fui atrás de algumas estratégias do tipo, fui enganada. Eu comprei um vinho que falou vinho orgânico, que a fermentação da uva é natural, que não tinha álcool. Tomei a garrafa toda. Realmente, o teor alcoólico era mais baixo, porque eu não fiquei tonta. Mas depois eu vi que tinha álcool. Falei, me enganaram. Entendeu? Mas tem fermentação, tem uma grana nisso. Mas se tem fermentação, tem álcool. Mas eu não me liguei nisso. Eu fui na esperança de não ter álcool, entendeu? Mas e vamos deixar o melhor para o final. A Rô vai falar pra gente um pouquinho sobre esse acolhimento, essa introdução e algumas estratégias, algumas coisas de como que é esse tratamento, esse acompanhamento psicológico do paciente com lipedema. Então, esse acolhimento, né, que eu vejo assim como é importante, porque, como eu falei, tem algumas pessoas que chegam quando recebem o diagnóstico e parece que recebeu uma sentença, sabe, de morte, nunca mais, né? Eu já ouvi isso. Quer dizer que agora estou condenada. Eu ouvi essa palavra, estou condenada. Não tem como, não tem jeito. É o que fixou. É claro que não foi isso que o profissional falou para ela, mas foi isso que ela ouviu. Foi isso que fixou, né? Não tem cura. A parte que o profissional falou que tem muita melhora e que vai melhorar muito, e que ela vai se sentir melhor, vai ficar livre das dores, vai ter uma aparência melhor, porque vai ter aparência melhor. Parece que isso não fixou, ficou com a condenação. Assim como tem gente que chega e diz, nossa, uma libertação, porque agora tudo fez sentido, né? Tava tudo solto, numa busca, parece que fez uma amarração. Assim, agora fez sentido, né? Agora eu sei o que eu tenho. Agora, isso não descarta a questão da autoimagem, né? Da autoestima, da autoimagem. E o trabalho sempre é um trabalho de conscientização, claro, mas de não ter, porque a pessoa chega com uma fixação. Parece que ali ela sente como se ela fosse só isso. Então, é uma fixação, é uma busca da perfeição, uma busca da perfeição, autoestima baixa. E ela não percebe outras vitórias que ela tem na vida dela. Eu digo que toda vez que a pessoa tem uma fixação em uma coisa, é porque algo não vai bem. Se você se fixa, você tem só o seu trabalho, é só a única coisa que você vê, algo não está bem.
Se você acha que você é só um corpo, algo não está bem. A mesma mulher que se fixa no filho, a vida dela, ela diz: a única coisa que eu tenho na vida é meu filho. Algo não está bem. Percebe? Então, esse é um trabalho que a gente tem que fazer muito no consultório. Ela não é só um corpo, ela não é só as pernas que ela tem. Ela tem outras coisas além disso. Então, porque no momento que a pessoa está nessa fixação, que ela está vidrada mesmo, ela está indo atrás, ela quer, é a coisa mais importante da vida dela, né? Tanto que tem uma pessoa que falou: olha, eu queria amputar minhas pernas, eu preferia não ter as minhas pernas, né? Olha o quanto isso é forte. Uma forma de se livrar disso. Ela não que tem, ela anda. Como chega assim, muito, muito pesado. E aí a gente poder ir desconstruindo isso. Que foi o que marcou, que foi o que fixou mesmo, né? A questão associada à obesidade, muito. O que ela ouviu desde criança. Muitas vezes, desde criança, você não pode usar short porque você tem a perna muito grossa, chama muita atenção. É muito comum pessoa com lipedema. É uma doença de gordo, né? A magra escuta que é uma doença de gordo. São coisas cruéis, né? Outro, para quem é magra, que acha que eu tenho um corpo daqui para cima, na perna é de outra pessoa, não é meu. E até de quem tem obesidade, sente que é diferente na perna, né? Porque a gente sabe que, de acordo com os estágios, o lipedema ele pode até acometer outras áreas, pode até acometer o braço, mas é mais raro, né? Então a gente vai ter mais na perna mesmo, e até isso, faz uma dieta, faz uma coisa, melhora em geral, mas a perna, nada. A perna não melhora, né? Então, eu acho que é muito... Quando vai para uma bariátrica, né? Que emagrece muito, muito, muito e as pernas não. Eu tenho muitas que são pós-bariátricas. Não sei se elas sabem que eu sou e aí tem aquela identificação. Mas quando a gente vai olhar a perna, eu falei assim: olha, não sei se você sabia, mas você tinha lipedema também. E é o porque fala assim, por quê? Porque isso aqui é outra doença, né? Você fez um tratamento para obesidade e melhorou da obesidade, mas isso aqui é outro problema. E aí a gente vê outra coisa até, a recidiva da obesidade, porque aí a pessoa, mesmo tendo feito, né, o bypass, ela se deixa, ela não quer fazer a manutenção porque ela acha que não adiantou. Porque talvez o foco dela nem fosse tanto a gordura mais abdominal, fosse melhorar a perna, e não melhorou a perna, então não preciso mais me cuidar, entendeu? Não preciso, não adiantou mesmo, não melhorou. Eu já escutei isso. Mas sabe por que eu falei, mas não melhorou porque é outra doença. Então, mas quanto mais a gente emagrece, maior fica a desproporção. Então, isso é uma outra coisa que eu converso com elas. Eu falo, gente... Se você não estiver fazendo tratamento conservador fisioterápico, amore. Que aí você mas perdendo junto. Não, mas mesmo assim, a gente tem uma capacidade, gente, de murchar o rosto. Mas fica mais, Gabi. A não ser que esteja fazendo... Mas é isso que eu estou dizendo. A maioria dessas pacientes, Gabi, não sabem que tem lipedema. Então, não estão fazendo um tratamento para isso. E quem geralmente está fazendo um tratamento para obesidade, dificilmente está fazendo um acompanhamento fisioterápico. A não ser que tenha algum problema. Dificilmente vai estar com fisioterapia. Então, ela chega completamente desproporcional, parecendo aquela escultura, né? Que tá aqui. Sim, quando faz bariátrica, sim, né? Até porque até então ela sofria com obesa. Ele não vai com indicação de compressão, a não ser que ele tenha um problema venoso, né? Exatamente. Mas deveria, né, Gabi? Porque ia até evitar essa flacidez exacerbada, né? A flacidez eu não digo, mas essa desproporção sim, né? Porque você vai estabilizando aquilo ali, melhorando a questão linfática, que o obeso vai piorar por causa do sobrepeso, né? Então, são coisas... São muitas coisas, na verdade, né? E, na verdade, para a gente finalizar, que a gente está aqui com quase 1h30 de live, quando a conversa é boa, a gente perde a noção do tempo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de onde vocês atendem,
né? Vocês que me seguem aqui, que né, sabem que eu estou aqui locada no Maranhão, mas a gente vai ter outras lives com outros vasculares de outra localização. E o meu sonho era que elas morassem na mesma cidade que eu. Aí a gente estava feita. Mas elas vão falar, e eu tenho certeza que elas atendem online também para orientações. E eu acho que aqui foi muito legal a Gabi ter me apresentado para vocês, porque a gente pode sim começar um projeto em que a gente pode ter outros locais de referência para cuidados dos pacientes de lipedema. Para vocês verem, o Maranhão, para avião, são 3 horas e meia. Então, é longe, gente. É longe para todas essas pessoas. É uma doença prevalente, né? 10%, dependendo da população, às vezes até mais. Então, é muita mulher aí que está, coitada, sem tratamento e sem segmento e que poderia melhorar. Eu tenho essa sensação de que as minhas pacientes de lipedema poderiam estar melhores, poderiam ter um cuidado melhor. E eu acho que isso a gente consegue fazer. O que a gente tem que fazer é juntar pessoas com vontade, que aí dá certo. E aí eu queria que vocês falassem onde vocês atendem, até porque, para quem que estiver aqui, que tem essa oportunidade na internet do Brasil inteiro, né? Eu já vi até Instagrams aqui de lipedema, e vai ficar salva essa live. Eu vou salvar ela como arquivo, vou fornecer elas para vocês, se vocês quiserem botar nas plataformas de vocês. Então, todo mundo vai ter a oportunidade de assistir. Então, onde vocês atendem, tudo atende online, bem rapidinho para a gente finalizar. E muito, muito obrigada. Foi 1h30, assim, maravilhosa, maravilhosa. Nem vi o tempo passar. Natália, muito obrigada, meninas. Muito obrigada aí por terem topado. Então, eu estou em São Paulo, né? E também faço o atendimento, a orientação online, porque, infelizmente, fisioterapia não tem como atender online, né? Mas dá para fazer uma parte de adequação para conduzir, sim, tá? É mais difícil, no seu caso, por causa dos aparelhos, né, Gabi? Mas aí o que eu faço, eu avalio e aí eu tento encontrar algum centro que tente trabalhar na mesma linha que eu, né? Mas direcionar. Tem a compressão que você indica, né? Sim, não. Os exercícios. Compressão, adequação, sim, dá para fazer. E também tem a parte que até do que eu postei, né? Do autoenfaixamento, para quem tem a doença linfática associada, dá para a gente fazer uma parte online, sim. Bom, eu estou em São Paulo também. Aqui em São Paulo, então, a gente tem o projeto que nasceu em agosto e que é um projeto muito lindo, que tem essa ideia, Nath, de que a gente capacite mesmo, que a gente leve para o Brasil inteiro, para que mais profissionais entendam, que mais profissionais tratem, porque é diferente a gente ter o contato presencial, né? É a clínica Lipecare, depois visitem, que é um projeto muito legal, de uma união para ter informação bacana. Então, eu faço atendimento online, né? O meu maior atendimento, inclusive, é online, porque por falta, né, tem uma demanda muito grande de paciente. Então, eu faço atendimento online e faço atendimento presencial em São Paulo. E estou à disposição, tá? É um propósito de amor. Todas as pessoas que tiverem dúvidas, que falem comigo, pode me chamar, que eu respondo. Eu faço questão. Nenhuma pessoa fica sem resposta, porque o lipedema é muito além de ser hoje o meu trabalho. É um propósito mesmo. Então, obrigada. Foi muito boa essa live. Adorei. Adorei também. Foi muito... Gente, eu não vi passar. Então, eu atendo bastante, né, online, porque é muita gente de fora, né? Então, os atendimentos online, mas também Sorocaba e São Paulo. E eu estou começando um projeto, um trabalho de pesquisa no lipedema, psicanálise e lipedema. Então, assim, tiverem pacientes que puderem estar pelo menos em uma conversa comigo para essa pesquisa, vai ser ótimo, que hoje eu estava montando ela com a minha coordenadora. E é muito legal para a gente ver muito essa parte principalmente de quando recebe, né, o diagnóstico, como elas estão lidando com isso. Pois quando você tiver isso, os questionários, divulga pra gente, que aí a gente divulga na nossa rede, né? E aí
E É importante que né? tenham as publicações. As publicações é o que nos dão o respaldo para a prática do que a gente faz no dia a dia, né? Então, Sim. eu tinha um professor que falava que sem os dados você é só uma pessoa com opinião. Então, é legal que a gente tenha a possibilidade disso, né? Da Gabi falar de ter novos trabalhos saindo sobre a compressão intermitente, né? A Ju que está estudando bastante sobre a parte mesmo do trato gastrointestinal, porque é assim que a gente consegue trazer um novo tratamento embasado na ciência, porque vocês sabem que no lipedema tem muito isso, né? Muito como é uma doença nova, e aí entra naquela coisa da Mandim, parece assim, entendeu? Tipo, que tudo tudo é fácil, você faz isso, você faz essa dieta da lua, não sei o quê, e não é assim, né? Então, a gente tem que pautar nossos tratamentos na ciência mesmo, e eu sou muito palatina com isso, porque assim, a gente tem muitas fake news rolando da minha parte das varizes, né? Da parte da vascular como um todo. Então, eu falo muito sobre isso e acho muito legal que, assim, foi maravilhoso conhecer vocês, as que eu não conhecia, o Gabriel já conhecia, mas que a gente esteja aqui passando informação de qualidade, porque tem muita gente aí passando muita informação ruim. Mas a gente tem que estar aqui dando a nossa informação de qualidade também, porque senão não chega no paciente. Então, esse é o nosso papel. Hoje em dia, como profissional de saúde, esse é o nosso papel. Também é parte do nosso trabalho estar aqui informando, não só na nossa consulta. A gente tem essa possibilidade de ter um megafone e chegar em mais gente, né? Então, muito obrigada por disponibilizar. E o mais importante disso tudo, deste mês, é a gente mostrar que existe o tratamento conservador. Vascular, fisioterapia, psicologia, educador físico, nutrólogo. Todo mundo pode ajudar e não é só a cirurgia, porque o paciente muitas vezes não quer operar. E para esse que não quer operar, o que a gente pode trazer para ele? Existe essa possibilidade. Eu classifico a cirurgia como a cereja do bolo. Perfeito, tá certo. Muito obrigada, gente. Boa noite. Essa Boa noite, live vai meninas. ficar Obrigada, salva e Nath, disponível. E como a gente não consegue fazer uma publicação para 4 pessoas, eu também vou salvar ela, vou deixar disponível no YouTube e eu vou gravar num drive e vou passar para as meninas por WhatsApp e elas vão poder disponibilizar nas redes dela, tá bom? Muito obrigada, gente. Boa noite. Não esqueçam de conferir as próximas lives. E amanhã eu vou estar lá na TV falando um pouquinho de lipedema do programa Band de Mulher. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau.